Nesta aula, nós vamos enfrentar uma tensão que acompanha todo cristão sincero. Como é possível conhecer a Deus, se Ele é infinito e nós somos criaturas tão pequenas? A resposta da Bíblia junta duas verdades que à primeira vista parecem se chocar. De um lado, Deus é incompreensível. Nunca vamos conhecê-lo por completo, esgotando tudo o que Ele é. De outro lado, Deus é cognoscível, quer dizer, pode ser conhecido de verdade porque Ele mesmo decidiu se dar a conhecer. Moisés já dizia ao povo que há coisas encobertas que pertencem só ao Senhor e coisas reveladas, que pertencem a nós e aos nossos filhos. Nesta aula nós vamos aprender a segurar essas duas verdades juntas, sem soltar nenhuma delas. Aula 1.3. Deus é incompreensível, porém cognoscível. Vale demorar um instante nesta pergunta, porque ela incomoda a gente honesta. Se Deus é maior do que o universo, maior do que a nossa mente consegue abarcar, será que a criatura pode dizer, sem exagero, que conhece o Criador? Alguns concluem que não, que Deus está longe demais e desistem. Outros vão para o extremo oposto e falam de Deus como se o tivessem inteiramente decifrado. A Bíblia recusa os dois enganos, e o caminho que ela abre é mais bonito do que qualquer um desses dois. Nesta aula nós temos 4 alvos bem definidos. O primeiro é aprender a diferença entre duas palavras que costumamos confundir: compreender a Deus e conhecer a Deus. O segundo é entender em que sentido os teólogos dizem que Deus é incompreensível, sem cair no erro de achar que ele é totalmente desconhecido. O terceiro é reconhecer que aquilo que sabemos sobre Deus é conhecimento verdadeiro, real, mesmo sendo sempre parcial e incompleto. E o quarto é ver, com gratidão, que nós só conhecemos a Deus porque Ele mesmo tomou a iniciativa de se revelar. Se sairmos daqui firmes, nesses 4 pontos, essa tensão vai deixar de nos assustar e passará a nos encher de adoração. Tudo começa com uma distinção simples, mas que resolve metade da confusão. Conhecer uma coisa não é o mesmo que compreendê-la por inteiro. Nós podemos saber, com certeza, que algo é verdade, sem saber explicar como ou por que aquilo funciona. Pense na própria fé cristã. Cremos que Jesus é ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente homem. Conhecemos essa verdade, pois ela nos foi revelada. Mas ninguém consegue compreender, esgotar, explicar até o fim o mistério que ela carrega. Com Deus é assim elevado ao infinito. Podemos conhecê-lo de verdade sem nunca abarcá-lo por completo. Guardar essa diferença nos livra de 2 enganos. Achar que se não entendemos tudo, então não sabemos nada. E achar que se sabemos algo, então já entendemos tudo. Charles Ridley coloca essa distinção de modo muito claro. Ele diz que afirmar que Deus é incompreensível é apenas afirmar que o homem não pode conhecer tudo a respeito do Senhor. E dizer que Deus pode ser conhecido não é a mesma coisa que dizer que somos capazes de conhecer tudo sobre Ele. Repare como as duas frases se equilibram. Uma protege a grandeza de Deus, não damos conta de tudo. A outra protege a nossa esperança. Mesmo assim, Ele pode ser conhecido de verdade. Nenhum ser criado é capaz de compreender plenamente o Deus eterno e todo-poderoso. O nosso conhecimento é real, mas nunca será completo. E é justamente aí que nasce a humildade sadia de quem se aproxima de Deus. O apóstolo Paulo descreve bem a nossa condição atual em 1 Coríntios capítulo 13. Ele diz que agora vemos como em espelho de modo obscuro e que conhecemos em parte. Um dia, porém, veremos face a face. Os espelhos daquele tempo, de metal polido, devolviam uma imagem embaçada, imperfeita. É assim que enxergamos a Deus agora. A imagem é real, é verdadeira, mas ainda não é nítida em cada detalhe. Note que Paulo não diz que não vemos nada, ele diz que vemos em parte. Há uma diferença enorme entre uma visão parcial e uma cegueira total. Nós de fato conhecemos a Deus, só que ainda não como um dia o conheceremos. O parcial de hoje é verdadeiro, ele apenas aguarda a plenitude que virá. Aqui precisamos de cuidado com as palavras. No dia a dia, quando algo é incompreensível, queremos dizer que não dá para entender nada daquilo. Mas os teólogos usam essa palavra num sentido mais estreito e preciso. Dizer que Deus é incompreensível não é dizer que nada sabemos a respeito dele. É dizer que o nosso conhecimento de Deus será sempre limitado e que jamais o conheceremos por inteiro. Francis Schaeffer explica com equilíbrio. A comunicação que Deus tem com o homem é verdadeira, mas não é exaustiva. Para conhecer qualquer coisa de modo exaustivo, precisaríamos ser infinitos como o próprio Deus, e nem na eternidade seremos assim. A raiz de tudo é esta, ele é infinito e nós somos finitos. Por mais que cresçamos, nunca deixaremos de ser criaturas diante do Criador. Sproul, num texto que já se tornou clássico, diz o mesmo com outras palavras. Incompreensível não significa que não podemos saber nada sobre Deus. Significa que, sendo Ele infinito, nenhuma criatura consegue apreendê-lo ou descrevê-lo de um modo digno, completo e à altura dele. Pense na diferença entre molhar os pés na beira do mar e caber o mar inteiro numa garrafa. Nós de fato tocamos o oceano, a água nos molha de verdade. Mas ninguém coloca o oceano dentro de um copo. Conhecer a Deus é assim, o contato é real, verdadeiro, mas ele nunca cabe na nossa medida. E é bom que seja assim. Um Deus que coubesse por inteiro na nossa cabeça não seria digno de ser Deus.
João Calvino resumiu esse limite numa frase certeira: o finito não pode assimilar o infinito, ou seja, aquilo que é limitado não tem como conter aquilo que não tem limite algum. Isaías já anunciava esse abismo quando Deus disse, no capítulo 55, que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, e que assim como o céu está acima da terra, os caminhos dele estão acima dos nossos. Isso não deveria nos deixar tristes. Pelo contrário, se pudéssemos conter Deus por completo na nossa mente, ele seria pequeno demais para nos salvar. A incompreensibilidade de Deus, longe de ser um problema, é o que garante que estamos diante de alguém realmente grande, digno de toda a nossa confiança e adoração. Vale fixar esta ideia antes de seguir. Há uma frase antiga, lembrada por Warren Wiersbe, que diz que só conhece a Deus perfeitamente aquele que o reconhece impossível de ser plenamente conhecido. Parece um jogo de palavras, mas é sabedoria pura. Quanto mais aprendemos sobre Deus, mais percebemos o quanto ainda falta conhecer. Por isso Wiersbe faz um alerta. Desconfie de quem afirma saber tudo sobre Deus, pois essa pretensão já prova que a pessoa não conhece nem a Deus nem a si mesma. Alguém poderia se assustar e concluir: então tudo o que penso sobre Deus é incerto, e talvez nem seja verdade. Não é isso. Uma coisa é o nosso conhecimento ser parcial, outra, bem diferente, seria ele ser falso. O que a Bíblia nos ensina sobre Deus, até onde vai, é conhecimento genuíno. Deus é realmente aquilo que a Bíblia afirma que ele é. Quando lemos que ele é santo, justo e amoroso, não estamos diante de palpites vagos, mas da verdade sobre ele, dada por ele mesmo. Há infinitamente mais em Deus do que alcançamos, e o pouco que alcançamos, alcançamos de modo imperfeito. Mas esse pouco é firme, é chão onde a fé pode pisar sem medo. Conhecimento parcial não é conhecimento falso, é o começo verdadeiro de uma descoberta que não terá fim. Se a primeira verdade nos ensina humildade, a segunda nos enche de esperança. Deus não só pode ser conhecido, ele deseja ser conhecido. O salmista declara, no Salmo 76, que Deus é conhecido em Judá. E Jesus, orando ao Pai em João, capítulo 17, diz algo ainda mais forte. A vida eterna é justamente esta, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Ou seja, conhecer a Deus não é um extra da vida cristã, é o coração dela. Charles Hodge observa que Paulo, em Romanos, capítulo 1, afirma que até os pagãos chegaram a conhecer algo de Deus, mas não quiseram reter esse conhecimento. O problema nunca foi Deus estar escondido demais para ser achado. O problema é o coração humano que muitas vezes prefere não guardar o Deus que já conheceu. Vale colocar as duas verdades lado a lado, porque a vida cristã saudável segura as duas ao mesmo tempo. De um lado, Deus é incompreensível. Nunca o conheceremos por completo, ele excede a nossa medida e isso nos mantém humildes. De outro lado, Deus é conhecível. Podemos conhecê-lo de verdade, porque ele se revela em termos que nós entendemos, e isso nos dá esperança. Louis Berkhoff reúne as duas pontas numa só frase. A igreja cristã confessa, por um lado, que Deus é o incompreensível, mas confessa, por outro, que ele pode ser conhecido e que conhecê-lo é condição absoluta para a salvação. Quem fica só com o mistério cai no desânimo. Quem fica só com a familiaridade cai no orgulho. A fé madura caminha com os dois pés. Aqui chegamos ao ponto que sustenta tudo. Se conhecemos a Deus, não é por mérito nem por esperteza nossa. É porque ele decidiu se dar a conhecer. Se ele não tivesse tomado a iniciativa de se revelar, nós não teríamos meio algum de alcançá-lo. Steinmeier diz isso de forma tocante. Sem a revelação, o ser humano passaria a vida inteira, e até a eternidade, sem o menor conhecimento de Deus. Foi a iniciativa dele tornar-se conhecido. Ninguém o obrigou a isso, e ninguém o descobriu por acaso. Por isso o conhecimento de Deus é, do começo ao fim, um presente. E quando entendemos que é presente, a resposta certa deixa de ser orgulho e passa a ser gratidão. Charles Reed nos ajuda a ver como esse conhecimento é diferente de todos os outros. Tudo mais que aprendemos na vida, nós conquistamos indo atrás, estudamos, investigamos, testamos. Com Deus não é assim. O conhecimento de Deus só vai até onde ele mesmo se revela e nem um passo além. É como a diferença entre um detetive e uma carta. O detetive descobre o que o outro quer esconder, mas quando alguém nos escreve, só ficamos sabendo aquilo que a pessoa, por vontade própria, resolveu contar. Deus não é um mistério que desvendamos à força. Ele é um pai que por amor decidiu falar. E o que sabemos dele é o que ele quis com bondade nos revelar. Herman Bavinck aperta esse ponto ainda mais. Deus é conhecível somente porque e na medida em que quer ser conhecido. Guarde as duas partes dessa frase. Primeiro, só o conhecemos porque ele quer. A porta se abre do lado de dentro. E segundo, o conhecemos na medida em que ele quer. Não passamos da fronteira que ele mesmo traçou. Bavinck ainda lembra que Deus não se revelou de modo exaustivo e nem poderia. Para receber tudo o que Deus é, a criatura teria de ser divina também, e não é. Isso nos ensina a receber a revelação de mãos abertas e coração contente. Não ficamos frustrados por não saber tudo, ficamos gratos por saber com certeza aquilo que o próprio Deus quis nos contar. Fica então uma pergunta:
Como um Deus infinito consegue falar com criaturas tão limitadas? A resposta é bonita. Deus se abaixa até nós. Sproul, comentando João Calvino, explica que Deus, em sua graça, condescende em usar uma linguagem perfeita para o nosso bem. Ele fala conosco nos nossos termos, como um pai se ajoelha para falar com um filho pequeno. Calvino chamava isso de conversa infantil. Não porque o conteúdo seja bobo, mas porque Deus adapta o modo de falar à nossa capacidade, trocando as palavras difíceis por outras que a criança entende. E veja a delicadeza: nessa fala simples, algo verdadeiro e inteligível é de fato comunicado. A grandeza de Deus não o afasta de nós, é ela que o leva a se curvar com amor. Há um versículo que arruma tudo isso no lugar certo em Deuteronômio, capítulo 29. Moisés diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos as palavras da sua lei. Repare no equilíbrio perfeito. Existe um campo que pertence só a Deus, o das coisas que ele escolheu não revelar. E existe um campo que ele entregou a nós, o das coisas reveladas. Note para que elas foram dadas, não para satisfazer a nossa curiosidade, mas para que obedeçamos. O que Deus revelou já é tudo o que precisamos saber a respeito dele. O alvo da revelação não é encher a cabeça de informação, é conduzir a vida à obediência e à confiança. C.S. Lewis, respondendo a alguém que reclamava que a Bíblia é difícil de entender, deu uma resposta que desmonta boa parte das nossas desculpas. Ele disse que o que o assustava na Bíblia não eram as partes que ele não compreendia, mas as ordens claras que ele entendia muito bem e que sabia que deixava de cumprir todos os dias. Isso muda o foco. Muitas vezes nós usamos aquilo que não entendemos de Deus como desculpa para não obedecer àquilo que entendemos perfeitamente. Mas o mistério das coisas encobertas nunca foi dado para nos travar. O que Deus revelou é claro o bastante para orientar cada dia da nossa vida. E a pergunta mais honesta não é quanto ainda me falta compreender, é o que farei com aquilo que já compreendi. Vamos transformar tudo isso em prática, com 3 passos ao seu alcance. Primeiro, escolha um atributo de Deus que a Bíblia revela sem rodeios, como a bondade ou a fidelidade dele, e passe esta semana pensando nele com adoração. Conhecer de verdade uma faceta de Deus vale mais do que especular sobre ideias que ele não revelou. Segundo, quando aparecer uma pergunta sobre Deus que você não consegue responder, e elas vão aparecer, treine o coração para dizer, com serenidade, isso pertence ao Senhor. Descansar no que é encoberto também é um ato de fé. Terceiro, pegue uma ordem clara das Escrituras que você anda deixando de lado e comece a obedecê-la ainda esta semana. No fim, a revelação não nos foi dada para satisfazer a curiosidade, mas para conduzir a vida. Vamos reunir a aula em 5 pontos. Primeiro, a diferença entre compreender e conhecer. Nunca compreenderemos a Deus por inteiro, mas podemos conhecê-lo de verdade, e isso ele nos concede. Segundo, Deus é incompreensível, ou seja, o nosso conhecimento dele será sempre limitado, porque ele é infinito e nós, finitos. Terceiro, Deus é cognoscível, podemos conhecê-lo de verdade e conhecê-lo ao coração da vida eterna. Quarto, o que sabemos sobre Deus é parcial, mas não é falso. É conhecimento genuíno, chão firme onde a fé pisa sem medo. E quinto, só conhecemos a Deus porque ele, por pura graça, tomou a iniciativa de se revelar. 2 verdades, um só Deus. E a resposta certa a tudo isso é adoração. Se há uma coisa para levar desta aula, é esta. Deus é grande demais para caber na nossa mente e bom demais para se esconder de nós. Essas 2 verdades não brigam entre si, elas se abraçam. A incompreensibilidade nos mantém humildes diante de um Deus que nos excede. A cognoscibilidade nos enche de esperança, porque esse mesmo Deus decidiu se revelar e ser conhecido. Vimos que tudo o que sabemos dele é presente da sua graça, dado para que o conheçamos de verdade e vivamos na obediência. Ficou, porém, uma pergunta em aberto. Por quais caminhos Deus se dá a conhecer? É o que nós vamos começar a responder na próxima aula, olhando para a primeira dessas formas, a revelação geral, aquela que Deus dá a todos, por meio daquilo que ele criou.